gosta de ouvir Deus falar. Eu já falei ali com o pastor Alexandre. Falei para ele: pastor, você trouxe a marreta? Olha a linguagem. Pastor, você trouxe a marreta? Aí ele: claro, a marreta não pode faltar, né? Então é bênção. Então vamos para cima. Amém? Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Eu tenho certeza que depois de receber o que o Senhor tem para fazer aqui, Deus vai nos levar a um nível maior, amém? Nós vamos ser elevados a outro nível, porque todas as vezes que o Senhor Ele manifesta através da palavra, Ele tira algo nosso, coloca algo dele e nos leva a prosperar, amém? E essa noite, essa tarde, esse início de noite, não será diferente. Então abra o teu coração. Nós tivemos a experiência de fazer o nível 1 da honra, e foi tão especial, foi tão maravilhoso, que eu até compartilhei com algumas pessoas. Por mim, eu chegava aqui, fazia uma oração, dizia amém, sentava e já ia para a barreira. Porque é muito bênção que o Senhor tem para fazer em nós aqui neste lugar, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos agradecer a Ele. Agradece ao Senhor por esta tarde, agradece ao Senhor por este dia, por esta oportunidade que Ele nos deu. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos na casa de Deus, nós estamos na presença do Senhor. E Davi, ele dizia: vale mais um dia na casa do meu Pai, vale mais um dia, Senhor, na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, por esta presença que está aqui, porque eu sei que a glória do Senhor já está neste lugar, por essa presença que está aqui, eu quero convidar você para levantar a tua voz aos céus e começar a dar graças ao Senhor. Aí onde você está, feche os teus olhos, levante as suas mãos aos céus, começa a bendizer ao Espírito
para o Espírito Santo. Levante as suas mãos para o Espírito Santo. Levante as suas mãos para o Espírito Santo. A glória dele está aqui. A glória do Eterno está neste ambiente. A glória do Eterno está neste lugar. Ah, queridos, a eternidade, ela invadiu este ambiente. A eternidade, ela está aqui, queridos. Então levante as suas mãos para Ele agora. Levante as suas mãos para o Espírito Santo nesta hora. Diga para Ele: em Ti eu confio, Senhor. Leva-me, Senhor, ao nível mais profundo. Leva-me, Senhor, ao nível mais fundo. Tem alguém aqui que pode clamar ao Senhor. Levante a tua voz aí onde você está. Diga para o Espírito Santo: leva-me. Oh, Espírito Santo, Espírito de vida. Guia-me, Senhor. Guia-me, Espírito Santo. Guia-me, conduz. Me mostra a direção todo dia, todo dia. Esteja à minha frente. Esteja no meu caminho. Esteja comigo. Fala para Ele, fala para o Espírito Santo. Em Ti confio. Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Eu quero ver a igreja dizendo bem forte: guia-me para que em Tu. Isso, vamos levantar a voz bem forte. Bem forte, bem forte, para o Espírito Santo. Isso, fala para Ele. Leva-me mais fundo do que eu já estive. Oh, meu Deus. Mais fundo do que eu já provei. A minha fé será mais firme. Oh, Espírito Santo. Leva-me, leva-me, leva-me. Guia-me. Enfrentar o sobrenatural não é para qualquer um, mas é para você que está aqui. É para você que veio aqui, amém? Deus te chama para algo maior. Deus te chama para algo poderoso. E que bom que você veio. Que bom que você está aberto para o que o Espírito Santo tem para você. Porque Deus fará muito mais do que você está pensando. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Dá um brado de alegria, dá um grito de júbilo. Nós celebramos a Ti, Senhor. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Você pode mostrar a glória a Deus, você pode misturar com a aleluia. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo à conferência Honra, Cálice da Honra. O segundo nível. São 6 níveis. E nós participamos aqui em outubro
do primeiro nível, foi algo muito especial, poderoso. E hoje Deus permitiu que nós estivéssemos aqui sendo ministrado no segundo nível. Eu quero já agradecer pastor Arnaldo, pastora Lira, uma honra recebê-lo aqui. Amém? Toda a família Manaim. Não, vocês podem melhorar isso, né? Vamos tentar de novo. Então, pessoal, uma honra receber aqui o pastor Arnaldo, a pastora Lira e a família Manaim. Ajuda aí, né? Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que Deus vai mudar o nível de honra. E quando nós somos ministrados aqui pelo pastor Alexandre, a gente faz uma ideia de honra totalmente, talvez, certamente muito errônea do que realmente é. Às vezes aquela bajulação, né? Não, está muito além do que isso. Amém? Você vai ser ministrado aqui e vai ser muito especial. Todos que vieram, pode ter certeza que Deus ele vai nos surpreender. Eu quero já aqui, sem perder de tempo, chamar aqui o meu amigo, pastor Alexandre, que se aproximou pela vida dele. Quero agradecer a vida do pastor deles. Se você tiver alguma dificuldade em sorrir, eu te convido a convidar os dois para estar na sua casa. Gente, é o dia inteiro rindo com esses dois. Não pense que não é brincadeira não, viu? Muito bom, a bênção de Deus. Pastor, é uma honra recebê-lo aqui mais uma vez e fique à vontade, sinta-se em casa. Que Deus te use poderosamente. Amém? Emagreceu, está bonito. Isso, amém. Gente, boa noite, paz, seja com todos vocês, shalom. Graças a Deus, ele fica empolgado, né? Por favor, gente, pode se sentar agora. Que bom, privilégio, oportunidade tão especial de retornar aqui a Tabernáculo, a estar com vocês, a rever os irmãos, amigos. Eu trouxe uma marreta da outra vez que eu vim pregar aqui. Foi tanta palavra, foi tão bom, foi tão forte, sabe? E as palavras que ministramos, algumas foram bem firmes, né? Parecia que eu estava nervoso, brincando, defendendo um princípio, que é o princípio da honra. E aí resolveram me trazer de novo, qualquer coisa, corajoso. Meu irmão, parabéns aí por essa água que você trouxe. É água suja não? É água de coco, tá? Então, Mateus 10, 42, sua vida. Aqueles que trazem um copo de água fria para os meus pequeninos, de maneira alguma deixar de receber sua recompensa. Vem? Olha, você está com uma barba bonita, está ficando branco. Isso é a bênção, né? Glória a Deus. Parabéns pelo brilho. Amém. Alguém entendeu? Nossa, entendeu errado. É o brilho de Deus, né? Outra vez quase que eu perdi um bocado de amigos. O apóstolo Alexandre disse que quem quiser rir, anda com a gente. Aí tem aquela música, quem quiser sorrir, é com batatinha. Quem acostuma andar conosco tem que estar curado. Amém? Tem que estar curado de quê? De muitas coisas. Uma delas é da tristeza. Porque as pessoas pensam que tristeza é uma virtude da religião, e não é. Me mostre na Bíblia Deus defendendo a tristeza. A tristeza, segundo Deus, é um coração contrito a Ele em arrependimento. E uma vez que se arrependeu e deixou o pecado, se prepare, filho, que a alegria do céu vem. Né? A alegria do céu vem. Aí eu costumo dizer para os amigos, os irmãos, as pessoas próximas,
nossa alegria. Primeiro que a alegria nos dias de hoje é um tesouro. A alegria nos dias de hoje é um tesouro. E se você tem ouro guardado, né, você não vai expor de qualquer maneira. Até porque você tem medo de quem? Dos ladrões, não é? E tem muito roubadores de alegria. Por isso, a nossa alegria vem de cima, vem de Deus. E algumas pessoas ficam escandalizadas. Mas a Bíblia diz: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos no Senhor e sempre. Não diz entristecei-vos sempre. Por isso, quando o apóstolo falou sobre isso aí, a alegria também faz parte da honra. Ok? A alegria faz parte da honra. As pessoas... Sabe quem vive em tristeza? Quem vive desonrado. Vai lá e desonra alguém. Você vai fazer a pessoa ficar triste. Agora, vai lá e honre alguém. Você vai trazer o que para ela? Alegria. Então, por que nós estamos sendo alegres? Porque estamos vivendo em honra. Glória a Deus por isso. Amém. Eu quero agradecer a Deus hoje também, diante de tudo que Ele tem feito. Minha família que tem me concedido, acreditado em mim para viajar e pregar a palavra de Deus, ensinar as Escrituras no Brasil e nas nações. Minha família é uma bênção. Eu louvo a Deus pela minha casa. E agradeço a Deus também pelo meu amigo, o pastor Denis Gasparotti. Viemos juntos, lá da região ali de Maringá, Paraná, do lado de Maringá, cidade chamada Mandaguaçu. E ele se disponibilizou, deixou também a família dele lá na casa dele, os negócios dele. E viemos com alegria, cantando, rindo, orando, aprendendo. Viemos trazer paz e alegria para nossos amigos. Nos receberam na casa deles, aí sabe o que acontece lá? Eles prepararam uma mesa, um café da manhã. E o café da manhã, gente, é digno de hotel 5 estrelas, sabe? Só que aí quando nada de ninguém dá nada de graça para ninguém. Ninguém dá nada. Quando fazem um café da manhã desse, a gente já fica com medo, o que vai vir aí? Aí apareceu um bocado de aparelho pesado para a gente pegar nas costas e ficar lá na casa dele. Aí depois levou, vamos comer uma feijoada, um negócio, coisa mais excelente. Aí o pastor deles, primeira vez que vem aqui, já fica preocupado. O que é que nós vamos fazer hoje à tarde? Aí eu falei, ninguém dá nada de graça para ninguém, não. Privilégio, né? Então eu agradeço a Deus também ao apóstolo Alexandre, a Leila, suas filhas, mais uma vez emprestou o quarto para nós. Tiveram que deixar lá, nos hospedando. Da outra vez foi uma luta porque ela não queria. Aí nós fizemos uma amizade e ela falou, não, agora está tudo certo, né? Graças a Deus. Gente, eu não vou sair de longe, chegar aqui para ficar batendo em vocês sem propósito. A marreta eu vou já pegar ela na mochila. A marreta vem. Mas antes de dar pancada, vamos ouvir um pouco, né? Nem só de pancada vive um homem, né? Vocês concordam? Se só pancada vivesse um homem, essa igreja estava toda alinhada, com todo parte. Está tudo certo, está tudo resolvido. E nem sempre é assim. Então vamos relaxar um pouquinho aí, preparar o cenário. E o Espírito Santo vai me ajudar aqui a falar com vocês. Eu dependo dele mesmo, dependo do Senhor. Não estou com pressa porque eu não moro aqui. Tá bom? Moramos longe, minha família está lá. Então não estou com pressa não de terminar. Porque se você ficar olhando muito para o seu relógio, Deus me deu uma graça para ganhar relógio. Não é? Ganhei 129 relógios. 129 relógios. É muito relógio, não é? Então Deus me deu uma graça. Se você olhar muito para o seu relógio, porque você está com pressa, vai que o Espírito de Deus move. Não, dá um relógio para o meu certo, porque ele não está nem com o relógio. Por isso que eu já ganhei um bocado. Se eu ficar agoniado, querendo ir embora, nem começou, já está olhando para o relógio. Calma, relaxa aí, desacelera. Viu? Desacelera. Não fica cantando mais aquela música, não, acelera e pisa.
Sabe, quem conhece? Acelera e pisa, né? Não cante mais não. Tá bom, chega. Já cantou demais. Aí acelera, não consegue frear depois. Aí fica todo mundo atribulado, triste, desnorteado, rala, não consegue nada. Se acelera e escuta o Espírito Santo falar com você. Amém? Aí o Espírito Santo vai te guiar, vai te direcionar, vai te dar uma alegria, uma paz. Você fala, poxa, se eu soubesse disso, eu ficaria mais tempo com o Senhor Jesus. Eu não estou falando de religião, não. Mais tempo íntimo com o Espírito de Deus e vendo a glória dele trabalhando a seu favor. Isso é verdade. Eu concordo com isso. Antes de falar sobre honra, que foi por isso que eu recebi o convite, eu quero apresentar os nossos livros sobre honra e entrar no assunto, tá? Da outra vez que eu vim, eu trouxe esses 2 livros aqui. A Essência da Honra. Não voltou nenhum para casa. Glória a Deus. Tomara que a igreja tenha lido. A igreja aqui, né? Tabernáculo. Tenha lido e tenha começado a praticar isso aqui. Porque o nosso conteúdo, o conteúdo do reino, não é só para ouvir, não. A Bíblia não é só para ler. Faz muito tempo que eu parei de ler a Bíblia. Eita, pastor, é isso mesmo. Não quer para religiosidade de muita gente. Faz muito tempo que eu parei de ler a Bíblia para pregar, tá? Faz muito tempo. Mas agora eu tenho estudado a Bíblia para viver. Glória a Deus. Para viver. É isso aí. Tem que ler a igreja, só porque vai pregar. Eu papagaio de R$2.000. Aí ele decora as coisas e fica falando. Estuda a Bíblia para viver. Para viver. Glória a Deus por isso. Para viver. E aí eu não vim trazer uma palavra para vocês também, tá? Então, o que você vem trazer? Não, eu não vim trazer a palavra. A palavra que me trouxe, ela é maior do que eu. Aleluia. A palavra sempre será maior do que o pregador. Só alguém é do nível da palavra, o autor dela. Obrigado, Senhor Jesus. Palavra viva, que é o Senhor. Glória a Deus. Então, eu trouxe esse livro, A Essência da Honra, revelações profundas sobre honra, espalhado em 20 países já, graças a Deus. Temos a tradução dele em espanhol para derramar na América Latina. É um trabalhão que nós vamos fazer. Vamos com esse propósito, até que Jesus volte. Temos muitas coisas maravilhosas para fazer no reino dele. E a honra é um dos princípios maravilhosos do reino de Deus. A honra é a cultura do reino dos céus. No reino de Deus tem honra. E a igreja precisa explorar mais isso, não só em termos abstratos, teológicos ou intelectuais, mas como algo cultural, como algo enraizado, como uma raiz de culto, como um estilo de vida, porque é assim no reino de Deus. Se termos só como algo intelectual, nós vamos perder ainda para as facções criminosas, porque eles têm código de honra lá. Nós vamos continuar perdendo para os maçons, porque eles têm código de honra lá. Nós vamos continuar perdendo para os índios, porque eles têm código de honra entre eles. E o povo que menos sabe sobre honra, perdoa o Espírito Santo. Eu não falo isso para envergonhar ninguém. Somos nós. O menos entende de honra, pouco pratica sobre honra, é a igreja. E a igreja de Jesus eu não vou dizer igreja de Jesus, a igreja mística, espiritual de Jesus, porque essa daí é top, né? Essa é a igreja triunfante de todos os povos, de todos os tempos. Ela entende sobre honra porque está sentada com Jesus nas regiões celestes. Mas eu estou falando das nossas denominações, estou falando da nossa religiosidade, nossos conceitos, da nossa cultura. Eu estou falando do povo evangélico no Brasil, para ser mais preciso. Precisamos entender honra e praticá-la. Temos que trazer a prática das verdades bíblicas do reino de Deus no quesito honra para o nosso dia a dia. Trabalho, os negócios, para a vida, para a família, ministério. E algo de fato maravilhoso começa a acontecer quando a honra ela é estabelecida.
mas não de maneira obrigatória, porque não funciona isso mais. Já foi o tempo em que se colocava as coisas goela abaixo das pessoas por obrigação. Honra flui por reconhecimento. Eu reconheço para honrar. Se não reconhecer, não haverá honra. Haverá imposição, haverá bajulação, haverá muitas outras coisas, menos a honra de Deus. Porque o Deus, que é o nosso Senhor, que é o Senhor de toda honra, não obriga ninguém a honrá-lo. Se ele obrigasse, ele enviaria um anjo só e resolveria a situação. Destrói esses caras aí, vocês não me honrar. Está tudo acabado. Mas não, ele tem paciência, ele traz com reconhecimento. Aí a pessoa reconhece, passa a celebrá-lo, passa a valorizar quem ele é e o que ele faz. É simples assim. A honra funciona desse caminho. Ok? Então esse assunto está bem esmiuçado de uma maneira filosófica e teológica aqui neste livro. Tá? A essência da honra vai estar ali no balcão de vendas ali atrás. Este aqui, ó, honra, o código das riquezas. Riquezas no plural. Porque quando se fala em honra, você já ouviu alguém falando sobre honra? A maioria, porque eu pesquisei muito sobre isso, tá? Não sou arrogante não, mas eu tive que estudar. E estudo muito ainda a respeito, para eu não sair aí 20 países onde tenho ido, no Brasil quase todo o território nacional, para falar uma coisa sem propriedade. Eu prefiro ser mais tranquilo, uma vida mais pacata e ser mais profundo, do que só ser acelerado e não ser profundo naquilo que eu estou fazendo com Deus. Então eu busco mais para trazer uma informação, para fazer você pensar, não colocar aqui de goela abaixo. De uma hora a outra eu vou confrontar, porque a palavra ela vai vir forte. Mas vamos estar falando com amor, com humildade, para que seja atingido o coração, sabe, com a unção do Espírito Santo, que é melhor. Porque o que eu não consegui falar aos seus ouvidos, o Espírito de Deus vai me ajudar que essa palavra entre e compenetre em seu coração, que é melhor, tá? Quando falo em riquezas, é isso que eu estava dizendo, não estamos tolhidos só aos bens materiais, mas saúde é riqueza, amizade é riqueza, família é riqueza, tudo isso. E a honra não só conserva, como abre a oportunidade do prestígio de Deus, da bênção que enriquece, não acrescenta dores, esses caminhos maravilhosos, que não precisa ser o toma lá da cá, eu vou ter que dar isso aqui para ser abençoado. Não, você já é abençoado. Só precisa agora se trilhar em honra, aí você vai ver a potência da bênção, porque a honra canaliza isso, certo? É tão simples. E esse livro que chegou no final do ano passado, que é a segunda edição dele, O Poder da Decisão, a saga entre Abraão e Ló. A vida é feita de escolha, gente. Eu escolhi viver, escolhi ser feliz, escolhi andar com Jesus, eu escolhi viver uma vida de oração, eu escolhi ler a palavra para viver, eu escolhi os caminhos do patriarca de Abraão, eu escolhi pessoas sérias para andar do meu lado. A vida é feita de escolha. Eu escolhi casar 20 anos atrás, glória a Deus, marido de uma só esposa. Escolhi ser pai, Deus dessa oportunidade, 2 filhas preciosas. Escolhi aceitar o convite de estar aqui hoje. Eu poderia rejeitar, porque não deu liga no início, mas depois, porque não foi paixão à primeira vista entre eu e aquele homem ali. Mas aí o amor foi conquistado. Agora, rapaz, não é que somos amigos, cara, é bênção, né? Não deu liga por causa do contexto que fomos inseridos, né? Não entendemos. Aí eu fico, vou trazer esse homem, não. Eu também falei, não vou lá também, não. Mas agora, como se veja, tornamos amigos. Eu fui recebido com um abraço poderoso ontem, na hora que ele me recebeu na casa dele. Esses livros são preciosos. Por favor, coloque, deixa aí, ali. Eu não sei, eu vou pensar no valor dele, tá? Até o final da reunião eu falo dos valores. Vou pensar aqui, porque pode ser que eu faça algum desconto hoje. Não sei, vai depender de vocês, né? Vai que a igreja esteja alegre, e aí eu quero dar desconto por causa da alegria. Porque a alegria é contagiante. É a alegria contagiante. Aí eu posso de repente melhorar. Será que vai ser o mesmo preço do outro? Então também vamos esperar para o segundo tempo da palestra.
Vamos entrar no assunto? Quem quer ouvir? Mas pastor, o senhor não começou a pregar não? Já comecei. Você não já começou a aprender algumas coisas? Uau, já ouvi umas coisas aí que já valeu a pena ter vindo aqui hoje. Então vamos a um assunto que é importante. Eu quero ler esse texto bíblico aqui com vocês. Como nós estamos no nível 2, eu sempre faço uma breve releitura do nível 1. Até porque matemática não se aprende à noite para o dia. Quem decorou a tabuada em uma sentada? Tem gente que é com a memória, mas tem que treinar, repetir, decorar. Quem aprende português rápido? Tem gente que, graças a Deus, tem uma habilidade, são pessoas, né, são gênios. Mas não é em tudo que são gênios. Em outras áreas você vai ter que repetir informações, treinamentos, não é? E aí elas ficam boas, ficam peritas. E a Bíblia diz: o homem perito no que faz, entre reis serão colocados. Glória a Deus por isso. Então a honra, para quem nunca ouviu sobre honra, eu não vou exigir aqui da igreja, ou de pessoas, ou de quem quer que seja, a voar e decolar na honra, sendo que eu vi uma vez só. Precisamos repetir as informações, ser incisivos. Os mestres acostumam dizer que uma mensagem deve ser repetida. Billy Graham dizia que uma pregação tinha que ser repetida muitas vezes. Mike Murdock dizia que a mensagem acabou depois de 300 vezes. Eu acho que era 300 que ele falava. Enfim, esses homens eram muito intensos. Quando o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha, você pega lá o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 em diante, você vai ver, ali tem poucos versículos, mas o John Stott, um grande mestre que passou no mundo e deixou um legado escriturístico para nós, ele afirmou que o Senhor Jesus passava semanas, dias inteiros, durante semanas, ensinando aquelas bem-aventuranças que a gente lê elas aqui em 2 minutos. O povo do Oriente, eles são muito mais intensos, porque eles pensam mais naqueles que eles estão ouvindo e pensam mais naquilo que eles vão falar. Toda a Ásia tem isso. O Oriente Médio tem isso. Só que nós, os ocidentais, devido à nossa cultura do acelera e pisa, nós temos dificuldade de ser profundo naquilo que estamos falando e pensando. E até orando. A maioria da cristandade não sabe orar. E não tem paciência para orar. Sim ou não, gente? Sim. Por isso eu quero bem tranquilamente fazer uma leitura e relembrar algo do nível 1. E para a leitura de hoje eu quero convidar vocês a lermos Oséias 4,14, parte final do texto. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te amo, Jesus querido. Parte final do texto diz: pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Aqui, ó, parte final: o povo sem entendimento precipita-se à ruína. Quantos estão com paciência para ouvir? Amém. Amém. A falta de entendimento tem nos levado, ou levado muitas pessoas a viver transtornadas, confusas. Na versão que eu li, o povo que não tem entendimento será transtornado. Ali, nós lemos, levado à ruína. Em outra versão diz, será confuso, confundido. Como é fácil confundir as pessoas com palavras. As pessoas ficam confusas devido a doutrinas, ou ensinos, ou afirmações, ou até falsas profecias. A falta de entendimento, no caso que eu vou falar da honra, a falta do entendimento da honra tem gerenciado um índice muito alto de divórcio.
um índice muito alto de divórcio. Tem gerenciado inimizades entre pais e filhos. Enquanto mais o tempo vai passando e os dias vão se abreviando para a vinda do Senhor, o mal vai se multiplicando, a iniquidade vai se multiplicando. Isso é fato. Só que tem uma promessa divina, que nos últimos dias o profeta Elias vai vir. Está lá, o último versículo do Velho Testamento. Eu enviarei o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para quando o Senhor, visitar a terra, não vira com maldição. Então, aonde tem maldição? Só tem maldição aonde a desonra opera. E por que tem desonra? No meio, eu estou pregando, estou falando é para cristão, é estudo bíblico, é para crente. E a desonra no nosso meio tem levado os pais, os filhos, se tornarem inimigos. Mas se tiver a honra, onde tem honra, vou falar bem baixo, tem harmonia. Aonde tem honra, tem harmonia, tem brilho, tem valorização, tem um senso de dignidade, porque honrar é considerado, honra é mérito, honra é dignidade, honra é respeito, honra é investimento. Aonde tem honra, tem investimento. Nós investimos, os apóstolos, os pastores investiram para nós estarmos aqui. Alguém investiu para manter isso aqui. Você investe para manter isso aqui. Então, onde tem investimento, tem honra. Honra na Bíblia tem um sinônimo de brilho, de relevância, de excelência, de dedicação. A honra tem um bom senso da consideração, e só há consideração naquilo que valorizamos. Pode estar na melhor igreja, se não considera, não tem honra. Pode estar no melhor carro, não considera, aí não se alegra, aí não tem honra. Pode ter a melhor família, todo mundo olha para a família, cara, olha a família desse homem, que família abençoada. Mas ele mesmo não enxerga isso. Aí não valoriza. Aí por não valorizar, aquilo que nós desprezamos, afasta de nós. Mas o que honramos, nós atraímos. Inclusive, a unção funciona assim também. A unção que honrarmos é a unção que vai vir sobre nós. Eu honro a unção do ensino. É uma unção, é uma graça, é uma habilidade. O homem chegar, pegar um versículo e depurar como se fosse Emílio, vírgula por vírgula, ensinar alguém por altas horas, e a pessoa fica, meu, que graça é essa? Como eu admiro isso? Assim como eu aprecio quem toca, quem canta, porque aí eu já não faço. Como eu honro e aprecio a unção de cura divina. Aquele livro do T.L. Osborne, Curar Enfermos dos Sete Demônios, já li várias vezes. Indico a literatura dele para muitas pessoas. Uma unção maravilhosa de cura divina. Eu amo o Senhor, eu honro. Como eu amo a alegria, eu respeito a unção da alegria. Eu estou falando da alegria do rei, a pessoa ser sorridente, a pessoa ser feliz com o que faz, onde está, por onde anda, porque, gente, a vida é curta nesse corpo físico aqui, é rápido, e passar uma vida insignificante, sem se alegrar, sem rir, sem apreciar a praia, sem comer, sem gostar de um churrasco, sem tomar uma água de coco, sem olhar para o pastor, para o apóstolo Alexandre e dar uma risada na cara bonita dele, a vida então não passou. Olha lá, já tem olhando, já tem gente aí, já cumprindo a palavra aí, já estamos olhando. Aí fica um povo triste, voltado para uma vida sem graça e fajuta. Aí a igreja fica um lugar muito chato para ir. Pois aonde deveria fluir o maior senso de valorização para a alma humana, de valorização de pessoas para pessoas, de honra de pessoas para Deus e de alegria em um ambiente que tem toda essa atmosfera do Reino dos Céus, esse ambiente
ambiente se chama igreja. E se nós não acharmos isso na igreja, meu amigo, as pessoas vão buscar algum subterfúgio em algum lugar. Então eu quero chegar na igreja de vocês, ou na minha igreja, e quero ver um povo extremamente alegre. Você entendeu? Pastor, nós passamos muito dilema e muita. Você passou mais dilema do que o apóstolo Paulo? Nem eu. Então, eu tenho mais motivo ainda para ficar mais alegre, porque aquele homem apanhando e sendo apedrejado, ele ria e cantava algemado. E nós estamos comendo feijoada e churrasco e tudo, 4, 5 refeições por dia, e ficamos ainda tristes. Então, o que está faltando na gente? Senso de, pelo menos, de observação, no mínimo, de observar. Aí eu leio a Bíblia e vejo homens extraordinários. Nós vemos de Maringá para cá, de carro, dirigindo. Nós falamos no caminho hoje, está tudo pronto. Eu chego aqui, olha o tamanho desse espaço, olha essa plataforma aqui, olha o som, tudo pronto, tudo pronto. Ainda tem um pessoal que dificulta para cooperar, assim não é? Dificulta, porque não entende idioma. Nós viemos de carro, tudo pago. E eu já estou de hoje já no churrasco, não adianta. Tudo. Agora, nossos pais, na fé, quando começaram a pregar o Evangelho no Brasil, como é que é? Os caras apanhavam na rua, eram desprezados, era a lei do cão, no Nordeste chamada lei do cão, a lei dos crentes. Esses pioneiros da fé no Brasil, alguns foram presos, outros apanharam, não tinham nem o que comer direito, cara. E com amor, você via eles sorrindo. Era ou não era? Chegava na igreja, estavam tudo animados. Passavam o dia suado, evangelizando e trabalhando. Uns eram pedreiro, outros eram não sei o quê, em várias áreas. Depois que veio muito povo culto para a igreja, mas no início não era não, um povo bem simples no Brasil. E esse povo foi vindo, para ele começar a ganhar um bocado de gente culta para o reino de Deus, e etc. Aí chega na nossa geração, está um bocado de gente preguiçosa, desanimada, reclama do barulho do som, reclama porque o culto foi colocado mais cedo, reclama porque o pregador estendeu na mensagem. Ô povo que só sabe reclamar! E tem tudo, hein? Sim ou não? Sim. Vocês não viram, eu peguei a marreta já. É porque foi tão rápido que eu fiz assim, ó. Vocês não viram. Só que hoje eu trouxe marreta e espada. A espada, até um amigo nosso lá, o Zé. O Zé falou, está arrastando no chão? Tá saindo faísca. Vocês não viram, eu já peguei ela. Temos tudo, gente. Tudo. Aí ficamos com senso de crítica. Criticamos demais, reclamamos demais, murmuramos demais, só olhando para dinheiro. Só. Fala Jesus querido. Os pentecostais sabem. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Aí Jesus já está falando. Aleluia, Deus. Aí eu falo 1, 2, 3, vocês falam assim, marreta em nós. 1, 2, 3. Marreta em nós. Por que marreta em nós? Não é como fogo, diz o Senhor, a minha palavra, e como marreta desmiuça a penha. Então, os nossos corações que estão cheios de pedra têm que ser destruídos mesmo, com a marreta de Deus. Aí Deus nos dá um coração segundo o coração dele. Poxa, quantas vezes a pé para ir pregar, agora tem carro, e glória a Deus. Antes que Deus me desse um carro, eu ia faltar um culto, ia tocar para ele. Agora tem um carro, tem a gasolina, tem dinheiro para abastecer, tem os instrumentos para tocar. Cadê o abençoado para tocar? Cadê a pessoa? Fala Jesus querido. Aí a gente fala, Jesus, fala. Aí ele está falando com a bondade dele, porque ele nos ama. Ele nos quer alinhar na honra dele, a honra do reino, onde tudo funciona. E por falta de entendimento, a
E as pessoas entraram exacerbadamente no fanatismo, outros no extremos, na religiosidade, e aí com um omelete de doutrinas, e gente muda de igreja, vai para outra, e sai daqui, vai para um bocado de coisa. Tem muita gente em conflito interno por causa de palavras, de músicas, de canções. Mas graças a Deus que nós estamos tentando buscar a estudar a Bíblia para viver, né? Então vamos pedir para Jesus abrir nosso entendimento? Esse é o caminho. Jesus abre o meu entendimento. Essa oração, Lucas 24, 45. Então abri-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Senhor, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Abre o nosso entendimento para discernir o que o Teu Espírito quer falar para nós. Abre o nosso entendimento para ouvir o que o Espírito tem que dizer às igrejas. Abre nossos ouvidos, mas nosso entendimento e nossos corações, para discernirmos a Tua voz. Obrigado, Espírito Santo, eu te agradeço. Obrigado. Gente, entendimento traz cura. Entendimento traz cura. Mateus 13,15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, e nem compreendam com o coração, e se convertem, e eu os curo. Então Jesus disse: se esse povo entender, eles vão se converter, eu vou ter que curar. Então, se eu entender sobre honra, eu vou me converter em arrependimento da desonra. Eu desonrei pai, mãe, patrão, governo, pastores, família. Eu desonrei igreja, finanças, minha saúde. Eu desonrei A, B, X e Y. Eu desonrei. Então qual é o caminho? Arrependimento, porque eu entendi. Eu agora mudo a rota, eu me converto para Ele, neste princípio de honra. E aí o que Ele faz? O versículo diz: eu os cure. Então meu relacionamento em honra com a minha esposa foi curado. Meu pai se tornou meu amigo. Eu sou amigo das minhas filhas, por causa da honra que compenetra o coração e que transcende a mente e vai lá no profundo, no recôndito da alma, junto com a palavra de Deus, que sabe discernir a diferença entre alma e espírito, e enxerga dentro de nós essa essência maravilhosa do Pai, que sabe valorizar todas as coisas que Ele fez, inclusive a nós mesmos. E aí esse senso de honra e de valorização paira sobre nós, aí aprendemos a valorizar. Sabe por que tem muitas confusões? Por falta de honra. A desonra ela é incubadora de maldições e tutora das separações. E quando eu falo de separação, não estou falando só de marido e mulher, estou falando de ministério, estou falando de amigos, de relacionamentos. Aí entra no assunto da pauta do cálice da honra. Eu vou já explicar para vocês, que nós temos um tempo bom agora e pela manhã, estou bem tranquilo. E quando trazemos essa cultura da honra, nós temos que defraudar a desonra. Mas nós não vamos defraudar a desonra chegando na pessoa e esculhambando com ela. Não é assim que funciona. Nós vamos confrontar a desonra como? Vivendo em honra. Simples, só viva. Você quer ver uma pessoa agitada, ficar agoniada? Fique calmo na presença dela. Tá bom, você não precisa falar nada. Calma, irmão, calma, irmão. Você não precisa nem falar para ele ter calma. Só fica calmo. Aí o cara a pessoa está 1000 por hora, você está lá. O cara olha para você, pelo amor de Deus, você está morto. Já morri mesmo, você já morreu também em Jesus, já ressuscitou com ele, então tá bom. Só a tua calma já está falando alguma coisa, sim ou não? O silêncio fala. E como fala? Como que nós vamos defraudar a desonra na nossa geração? Falando? Não, falando todo mundo fala, gente. Falar é a coisa mais fácil. Pregar, ensinar, aqui no púlpito, é a coisa mais. Só basta um pouco de profissionalismo e a gente consegue chegar lá. E tem uns que sem profissionalismo ainda fala e dá certo. Então largamos tudo isso aí, vamos viver em honra no reino de Deus, verdadeiramente.
que nós vamos defraudar ou destruir a tristeza? Me diga, como? Ensinando as pessoas a ser alegres? Não, vivendo a alegria. Glória a Deus. Eu vou no mercado quase todos os dias, porque lá tem padaria e eu gosto de comprar pão lá no mercado. Aí a menina fala assim: você aqui de novo? É. Aí a pessoa fica rindo. Aí vou de novo. Daqui a pouco fala assim: você conhece um cliente mais alegre do que eu? Não, nunca vi. Então espera que eu vou orar para você. Começa a orar, abrir o coração. E aí a gente ganha as pessoas para ajudar. Fui na padaria, não no mercado. Antes de vir, estava na empresa do pastor deles. Estava conversando com eles pela viagem, saiu, falou: vou tomar um café ali. Tomar um café. O dono da panificadora, na hora que me viu, ele saiu agoniado e pediu um café expresso e sentou do meu lado. E está tão agoniado que ele conseguiu nem tomar o café dele. E eu de olho no café dele. Eu falei: bicho, era melhor ter me dado esse café aí. Um cafezinho expresso desse aí, mas eu estava tão agoniado. E eu numa paz, calmo, sereno e tranquilo. Baruque. Eu quero. E ele lá, o coração derramando tudo. E os clientes lá, eu tinha que cobrar e tal. Aí no final eu fui lá e falei: seu café está esfriando. Eu ainda tive tempo para lembrar do café dele. Coloquei a mão no ombro dele, eu estou orando por você. O cara chorou. É um empresário, é bem sucedido. Depois o pastor deles foi lá. Fui comprar o lanche diário. Aí o homem falou: pastor deles foi lá. Aí falou: rapaz, aquele cara lá veio, cara, abriu meu coração para ele. Eu não sei, só ficar perto já. Como que nós vamos colocar paz no povo atribulado? Vivendo em paz. Pega a dica aí, viu? Porque isso não é pitada de sal e salada não, mas é uma palavra que está dentro do seu coração, já fluiu. Glória a Deus. Jesus está aqui? Amém. Você ama Ele? Amém. Quer que eu encerre agora? Eu não comecei. Aí esse não comecei 3 horas assim. É melhor do que falar, já vou encerrar. Aí você fica doidinho contando as horas e assim. Encerra, meu Deus do céu. Ai, Jesus, o Senhor é bom, eu te amo. A respeito da honra, a honra é a semente mais poderosa da terra. E eu quero até ser um pouco atrevido e dizer que é a semente mais poderosa do universo. Mas do universo porque ela vem revelada pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a semente mais poderosa, tá? Então vou nomear essa semente chamada palavra de Deus hoje nesse quesito chamado honra. Porque a honra é a única que atua em 3 níveis diferentes. Eu falei aqui no nível 1, vocês lembram? Cronos, Kairos e Aion. Palavra grega para tempo. A honra é a única que nós plantamos aqui, colhemos aqui durante a vida toda. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias na terra sejam o quê? Prolongado e viva bem. Está falando de longevidade, está falando de vida boa. Eu fui pregar no Japão, um dos maiores índices de longevidade do planeta. Mas pense no povo que honra pai e mãe. E são budistas. Porque o princípio da palavra de Deus não está tolhido à nossa religiosidade, mas está liberado através do princípio praticado. Tem ímpio que pratica as escrituras, ímpio não, incrédulo, pratica o que o ímpio nunca vai praticar, mas o incrédulo, o incrédulo que eu falo, ele não é crente, não religioso, pratica as escrituras e vive bem. Vive bem. E tem muita gente que cresceu dentro da igreja e não vive bem, porque acostumaram com a religiosidade e não compenetraram de fato no reino de Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude. Então a semente da honra traz longevidade, atrai o Kairos de Deus para o tempo presente, acelera algumas coisas do reino em nossas vidas para o avanço do Evangelho. E a única semente que quem planta aqui vai colher na eternidade. Porque Jesus disse: aquele que me honra perante os homens, eu honrarei perante meu Pai que está nos céus. Ótimo, essa foi só uns flash da conferência 1. Tem muito assunto da 1 e foram 3 dias que eu não vou falar. Mas só foi para abrir o caminho
para entrarmos agora no entendimento do cálice da honra. Então, o que é honra? Valorização. Aí você vai entender agora, no nível 2, o cálice da honra, que é o valor que a honra estabelece. Não preço, mas o valor que a honra estabelece. A honra tem o seu valor e tem que ser estabelecido. Então eu vou ler com vocês, vamos lá, Mateus capítulo 20, versículo 20. Agora eu entro no nível 2 mesmo, propriamente dito. Mateus 20, versículo 20, diz: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Versículo 21. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Diz que esses meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino. Versículo 22, Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que estão pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles responderam o quê? Podemos. Versículo 23, disse Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dar-lo mais para quem meu Pai o tem preparado. Maravilha. Esse aqui, daqui nós vamos tirar o assunto para as 3 ministrações. Todo mundo, por ser alma humana, por ter vindo a esse planeta aqui, com a oportunidade que Deus nos dá, é comprovado que todo ser humano tem um senso de reconhecimento, pelo menos para si mesmo. Em outras palavras, filosoficamente falando, mas de maneira bem aberta, todo mundo deseja ser valorizado. Vamos. Todo mundo gosta de ser celebrado, aplaudido, reconhecido, recompensado, pago pelo trabalho. Todo mundo. Sim ou não? Quando atrasa pagamento, como é que você fica? Porque o dinheiro é o faz-me rir em inglês. Come here. Tá? Pegou no dinheiro, não importa você, pessoa sorrindo. Você se lembra? Você dá, olha. Se eu dissesse que você vai ganhar muito na tua vida, você dá 3 pulos? Então já dá 3 pulos antes de eu falar. Vai ser muito próximo. Todo mundo tem no seu coração um desejo de ser recompensado, reconhecido, celebrado, aplaudido. E não adianta querer esconder isso com a falsa humildade, porque não tem. Não existe. Porque isso faz parte da natureza divina dentro de nós. Naquilo que você faz, você é aplaudido, aí o ego. Você mais. Não é assim? Isso é inerente ao humano. Então, esse texto mostra um paralelo muito grande entre a honra humana e a honra divina. São diferentes. E aí, que tipo de honra que nós estamos buscando como povo de Deus? Que tipo de honra estamos buscando? A mãe dos filhos de Zebedeu, não é nem poderia ter dito a mãe dos filhos dela. A mãe pelos seus filhos, não, a mãe dos filhos de Zebedeu. Tinha que especificar. Porque quando se fala dos filhos de Zebedeu, está falando de Tiago e João. E poderia ter falado fulana de tal, mãe de Tiago e João. Mas vai entender esses contextos. Vai entender esses contextos. Porque tudo tem um propósito aí na Escritura. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou até Jesus e adorou, porque ela
sabia quem ele era. Ela reconheceu. Pelo pedido que ela faz, está intrínseco nas entrelinhas nada, está exposto, está aberto, está revelado, de que ela reconhecia Jesus como o Messias, como o rei de Israel. Ela reconhecia. Porque ela falou: permita que no teu reino os meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. O Senhor me atende nisso. Gente, você pode ver na Bíblia que tudo que as pessoas pediam para Jesus, na maioria dos casos, ele dizia o quê? O que queres que eu te faça? Sim, vai, está curado aqui, passa a enxergar aqui, e etc. Era ou não era? O centurião foi lá e ele atendeu. Não, vou lá na tua casa. Não precisa não, só uma palavra tua. Não, tá bom, minha palavra vai, curou teu certo, acabou. Me mostra aí, eu sei que você vai lembrar, você é bom de Bíblia, mas raramente você vê Jesus dizendo não. E se você pesquisar isso aqui, e ficar aqui até o último momento da palestra, Jesus, ele não disse não. Porque tem algo revelado aqui, que ele não ofereceu, porque o propósito dele não era a recompensa. O propósito dele era a honra. A recompensa vem depois. Mas você vai ver que esses mesmos dois homens, rapaz, tem uma conclusão maravilhosa para a vida deles. Mas antes de chegar à conclusão, eu não saí nem da introdução. A mulher se prostra, adora, serve. E qual foi a conversa de Jesus? Você não sabe o que você está pedindo. Ele não disse: eu não vou te dar. Ele disse: isso compete ao meu Pai. Ele não disse: isso não será feito. Ok? Ele não foi incisivo assim. Ele só fez uma outra pergunta: como vocês não sabem o que estão pedindo? Jesus voltou para os dois, não para ela, para os dois. Provavelmente eles, sabe a honra humana? Ó, mãe, vai lá. Não tem isso? Chegou na minha mãe lá, eu chego na minha mãe: mãe, ora por mim. Mãe, se ninguém me chamar de bonito, me chama senhora. Ô mãe, ora por mim, eu estou pregando em tal lugar. Ô mãe, minha mãe todos os dias ora por mim. E pelos outros meus irmãos. Todos os dias. Então veio alguém, os 12 andando com Jesus de noite, abandonaram tudo para andar com ele. Dois mais assim, perspicazes, que sempre tem gente assim dentro da igreja. Eu acho que não é aqui em São Paulo não tem gente assim, é só lá no Paraná, onde a gente mora. Sempre tem gente perspicaz, aqui não tem. Principalmente aqui no Itaim, Paulista. Aqui não tem gente assim. Tem não. Gente que atravessa, sabe, para querer um benefício próprio. E não conhece Jesus de fato. Eles atravessam as pessoas para o seu... Atravessa, não respeita o tempo, o espaço, a lei de ambiente, de protocolos, a lei da honra. Que a honra tem suas leis, as 3 leis da honra: reconhecimento, reciprocidade e recompensa. Tá? Aí as 3 leis, está no livro. Já falo o valor dele, fica tranquilo. Nós dois estamos andando juntos. Aí vem uma mãe, não sei como, fala assim: dos 12, Senhor, meus 2, um se assenta à tua direita, outro à tua esquerda. E os outros 10? Já começa por isso aí, essa honra humana, cara. Essa honra humana está levando muitos homens de Deus à ruína. Por isso que Jesus falou: você não sabe o que ele está pedindo, não. Você não sabe. Você não discerniu. Você não me discerniu. Você não entendeu com quem você está andando. Não, você não entendeu. E as pessoas buscam isso de tudo, de toda maneira, por ministério, por dinheiro, por negócio, por vantagens. Mas bem-aventurado é aqueles que renunciam tais coisas, se tornam maiores no reino. E os maiores no reino não são celebrados na eternidade, não. O reino de Deus os promove aqui.
todo vapor. Tem que funcionar e funcionar plenamente. E vai ser em sua totalidade quando Jesus voltar, isso é claro. Mas no tempo presente, a Bíblia diz que Jesus reina, está lá na carta de Paulo aos Coríntios, sobre todas as coisas, até que tudo ele volta e dê de volta ao Pai. No tempo presente, quem está reinando é Jesus, o Pai que eles têm. E a igreja é o que é Jesus? Me fala, gente. Corpo de Cristo. É noiva, mas vamos lá. Corpo de... é a noiva, mas é o corpo de Cristo. Ótimo. As expressões corpo de Cristo não é corpo de Jesus. É diferente. Corpo de Jesus está glorificado no céu, o homem Jesus, o Nazareno de Deus. Agora, o corpo de Cristo, que é o mesmo Jesus, mas está falando de um corpo do Messias, universal. Aí ele colocou a gente igreja. Então, se Cristo reina, nós também reinamos. E agora, por que ainda dentro, vamos lá, do Brasil, as igrejas evangélicas crescem tanto e os presídios não param de encher? Era para ser ao contrário. Quanto mais conversão, menos. Entendeu? Aí a gente fala que estamos no avivamento. Estude o avivamento lá do país de Gales, Ilhas Fiji, você vai ver. Em alguns países aí da América do Sul, conversões em massa, presídios vaziando, as pessoas confessando seus filhos, pecado, abandonando tudo, andando alinhado com Deus. Ok? Aí no Brasil está. Nós estamos crescendo. Não é orar mais. Isso sim. Buscar mais Deus, certo? Porque essa luta pela honra humana é muito grande aqui entre nós. Muito grande. Por causa da honraria, cara. A honraria é um poder. E aí queremos ela. Queremos isso, queremos aquilo. Só que você vê Jesus, né? Dono de tudo, rei de todas as coisas, estamos reinando com Ele. E Ele quer que o negócio funcione aqui. Então, meu amigo, pode ser sincero com você, ó. Há lugar para todo mundo no reino de Deus. E todo mundo tem o seu valor e tem seu brilho. E aí, para não ficar nessa vida de competitividade, ficar cansando e afadigando as pessoas, há mais do que o suficiente para todo mundo, ok? Há mais do que o suficiente, ainda sobra. Glória a Deus. Então saia desse caminho de aflição e de competição e busque a glória de Deus. E esta glória de Deus vai encaminhar você para uma honra que é divina. Inclusive, glória e honra na Bíblia tem o mesmo significado. Cavote, peso de autoridade, glória, honra, tem o mesmo significado. Transliterado do hebraico para o português tem o mesmo significado. Então estamos buscando a glória de Deus. Eu não preciso atravessar você. Quero ver você bem. Estou feliz por isso. Mas a nossa inveja atrapalha. E aí por que essas coisas atrapalham? Porque também a falta do senso de justiça promove um, outro não. O que mais trabalha é o que mais apanha. Aí o que menos faz e que dá mais trabalho é o mais celebrado. Ele dá mais trabalho, ele não trabalha, entendeu? Aí ele é celebrado. Outra coisa terrível que a gente faz, Jesus não repreendeu essa mulher severamente. Pô, vocês não sabem o que estão pedindo. Gente, se a gente quer repreender as pessoas, principalmente aqueles que trabalham na casa de Deus como voluntários, como homens e mulheres que pagam para estar aqui, porque nós damos dízimo, oferta e pagamos gasolina para vir para os cultos. A melhor maneira de repreender as pessoas é no secreto. E a melhor maneira de honrar as pessoas é publicamente. Os rabinos, os mestres judeus dizem: quando você for envergonhar uma pessoa, lembre-se que isso é um crime. Você está colocando o sangue dela na face, por isso que a pessoa fica vermelhada. É crime. Não faça isso. Então, cuidado antes de envergonhar alguém, de confrontá-la e humilhá-la na frente das pessoas. Como? Desculpe aí. Muitos pastores também já fizeram. Já fizeram comigo. Muitos já fizeram. Aí fica uma gente atravessando para lá, para cá, por causa do senso da justiça, por falta da honra, por falta de entendimento. Ok? Mas porque nós queremos ser celebrados de qualquer maneira.
situações nós poderíamos evitar por causa disso. Mas o poder religioso, o poder do ministério, blá, 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 blá. O poder do ministério. O ministério dos homens que fica um devorando o outro. Eu prefiro ficar debaixo de uma árvore, servindo Jesus, cantando em paz, sem comprometer minha alma com coisa alguma. E de ninguém. Que é o que comumente eu estou fazendo. Debaixo de uma árvore, num lugar onde tem passarinho cantando, buscando Jesus. No meu momento com Ele, Ele fala aqui é o melhor lugar para eu estar. Não é porque tem uma árvore e um passarinho cantando, é porque eu estou com Ele. Aí o passarinho passa a ter valor, o canto dele, o vento, a brisa, a árvore, a chuva, o pão, tudo passa a ter o seu valor. Obrigado, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Glória a Deus. É por esse senso de competitividade demais. Essa alma exacerbada. Vem que Deus vai te honrar. Deus vai fazer o cara se transbordar. Quem pensou que eu ia falar do Salmo 23 foi pego pela curva. Vai fazer meu caso transbordar na presença dos meus inimigos. Jesus está falando, ore pelo teu inimigo e ore por aquele. Ame o teu inimigo e ore por aquele que persegue você. Os caras falando mal da gente, o que é que nós fizemos? Vamos para o monte. Lá orar por eles. Não, nós queremos o bem dele. Não somos macumbeiro? Senão ia falar que a desgraça cai nele. Que volte 7 vezes sobre a vida dele o que desejou para mim. Não! Vamos lá, vamos orar, vamos, pastor lá, de concordância, qualquer coisa na nossa tutela. Senhor, nós queremos ver o bem dele. Dê misericórdia. Aplaca, ajuda. Guarde a casa, o ar e o beijo. Queremos isso para o teu filho. E etc, etc, etc. O caminho mais fácil e a honra humana seria, em geral. Não. Moisés se tornou porque rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Mas ele é o Moisés de Deus. O homem mais falado da história. Abriu caminho para o Messias vir ao mundo, porque Deus disse, ele mesmo profetizou por Deus. Deus me falou que ele vai levantar, meus irmãos, dentre vós, um homem semelhante a mim. Cara, tinha quase o nível do Messias. E ele abriu mão de ser o rei de Faraó. Por quê? Porque ele conhecia o rei do universo, que é maior, pelo qual ele reina com ele. Enquanto a gente fica trocando a primogenitura de Deus por prato de lentilha, por causa de um dinheiro, por causa de um público, de um microfone, nós vamos viver lascado na vida. Sem paz, sem alegria, Agora, a honra é bem-vinda, a honra de Deus. Porque quando Deus faz, aí Ele levanta, Ele capacita, Ele enriquece, Ele abre porta, e você não precisa de uma palha sua. Aí o Kairos dele vem, porque Ele agradou da sua simplicidade, pois a Bíblia diz que a simplicidade precede a honra. E também diz que a honra dada aos tolos é semelhante a animais que perecem. A honra de Deus está liberada para aqueles que, Senhor, eu ainda vim humilde em tua presença, porque Ele ainda está despedindo de mãos vazias os soberbos, mas está enchendo de recompensa os humildes de coração. E aí, vamos ser sinceros, de igreja para igreja, de doutrina para doutrina, de denominação, muda tanto. Quantas pessoas soberbas passou na tua frente? Agora começou agora. Eu vejo cada um falando cada besteira. Deixa aí, Jesus, tá? Aí Jesus fala, tu não é mais forte, suporta ele. Tu suportar, que a vontade é de matar. A vontade é de largar e nunca mais olhar na cara. Mas não é esse o caminho que tu quer para mim. Porque eu quero andar contigo, então eu vou orar por ele, vou suportar, amém, glória a Deus, tá bom, eu rejeito isso aí. Quantas coisas já rejeitei, por causa dos mais fracos. Marreta? Ou tá leve?
Vamos lá uns minutinhos, vamos tomar um café? O que vocês acham? Vai ter um tempozinho, coffee break, aquele churrasquinho e tal. Esse povo é mesmo. Vai pregar em São Paulo é bom demais, o povo é alegre. Agora só tem uma igreja mais alegre do que essa igreja de São Paulo. Qual é? Casa Church, é a nossa casa. Rapaz, o povo vai lá e fica escandalizado com a gente. Esse cara alegre demais, alegre, carinho na hora do culto. Fica aí. Eu fui orar e só não fez ouvir tanta tarde. Tive que parar de orar. Quase caí da escada, eu fico durando a escada lá, o senhor saiu, eu caí dele. Quase caí lá de cima. Por isso que eu atrasei, eu vim aqui. Como é que tu acordou hoje? Tem dia que eu acordo, aí minha esposa, vai passar. Ela já sabe. Senão eu quero dormir, então vai passar. Eu estou rindo do que aconteceu ontem. Teve um dia que ela me acordou porque eu estava sonhando rindo. Eu sonhei com um rapaz, amigo nosso lá, ele fazendo as coisas engraçadas, e eu no sonho, rindo no quarto. Tem uns que falam só, eu fico rindo só. Não tem um sonâmbulo que anda? Eu fico rindo. Aí eu acho que não sei, não lembro a hora, mas eu acordei, rapaz, lembrando dos fatos engraçados. Aí, pai, tu acorda rindo. Aí meu menino chorava. Que graça, né? Glória a Deus por isso. Então, eu gosto de pregar aqui, vocês são alegres. Quem fala em churrasco, todo mundo se alegra, ó. Glória a Deus. Obrigado. Eu estou buscando a glória de Deus, a honra divina. E quero conduzir uma multidão, pelo qual estamos falando, para a multidão do nosso país, para esse mesmo caminho. Não é um outro caminho, é o caminho, é Jesus. É trilhar os princípios da honra dele, porque a pessoa de Jesus nos salva, mas os seus princípios nos enobrecem, nos projeta, nos enriquece. Ótimo. Então Jesus ofereceu para o quê? Para eles casa. Nada bom. Eu quero me mover, rapaz, aqui embaixo disso aqui. Como vocês estão filmando? Está filmando aí? Como é que nós vamos fazer aí? Pode? Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero mexer com algumas pessoas que estão embaixo. Pode beber do cálice que eu bebo? Perguntou Jesus. E ser batizado com o meu batismo? E eles disseram sim. Rapaz, a mesma maneira que eles pediram sem saber, eles responderam sem saber. Toma cuidado com o que você anda pedindo para Deus. Sabe o que eu pedi muito para Deus? Senhor, abre as portas do mundo para eu pregar o Evangelho. Jesus, abre as portas, eu quero pregar nas igrejas, para cima para baixo. Eu quero ser um pregador. Aí Deus entregava as igrejas para o pastoreal e entregava tudo. Ficava com uma, duas, então, eu vou ser pregador mundial. Eu quero falar nas igrejas, assim para baixo. E etc. Eu orei, me concentrei nisso e passei muitos anos orando, jejuando. Sabe o que aconteceu? A atenção dele mesmo. Eu queria. Deus abriu as portas. Todos os finais de semana dessa década que passou, agendado todos os finais de semana em algum lugar do Brasil. Aí sabe aquele status que dá? Hotel, não sei o que, recompensa e celebrações e etc. Gente querendo andar com a gente. As garotadas, os meninos aqui em São Paulo deixavam a barba igual, pedia minha toalha, meia. Deixa eu usar sua meia que eu vou pregar no Maranhão. E a minha meia vai te ajudar, só vou para pregar chulé, mano. O cara cria essas neuras nele, sabe? Porque eles olham para você que se inspira tanto. Inspira. E aí, foi fluindo. Sabe o que aconteceu? Minha esposa arrumava 2 malas. Uma viajava, a outra já ficava arrumada, porque eu chegava e saía de novo. Foi, rapaz, cansei, tá? Aí Deus falou, você não queria? Você não queria? Eu dei, você passou dia e noite jejuando. Abriu. Porque meu ministério é um milagre. Eu não tenho fama, não tenho mídia e tenho agenda como se fosse um pregador renomado. E aquele eu olhei para a social disso, por quê? Como?
lá do Rio de Janeiro. Ele comentou, nem me viu, já está agendando. E fica um líder passando para outro líder durante 10 anos. Isso é normal? Não é? Eu fui ministrar em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. 20 igrejas me agendaram lá, por um ano inteiro, porque o seminário 1 são 7 níveis. O senhor falou 6, são 7. A igreja número 1 no Brasil que fez os 7 níveis de conferência honra foi a igreja do pastor Denis, do pastor Yalva. Muito ligeiro, falou, tem que fazer isso aqui. 7 vezes foi o primeiro. Depois ele vai testemunhar o que aconteceu na vida dele. A vida dele pessoal. Mover de Deus extraordinário, sabe? Na vida, ministérios, negócios, a honra de Deus isso. E agora, graças a Deus, estamos andando juntos, congregando também juntos. E vamos ser vizinhos no condomínio lá, porque nós temos de parede assim. Amigo. E amigo, sabe, sem interesse. Porque prosperou e fica dando. Sem interesse. Só pelo prazer de ver a pessoa bem. Olha Deus para mim. Então o que o Senhor Jesus ofereceu para os seus discípulos? Ofereceu batismo e cálice. Ótimo, vai lá, pastor, fala, o senhor já colocou fogo mesmo? Que a gente não sabe o que pede, aí você pediu isso aí, beleza. Aí agora, sabe o que eu estou falando? O Espírito Santo falou para mim, desacelere. Porque eu sinto falta da minha família. Ok? Eu me compenetrei muito nisso, falei para multidões. Não busquei mídia, redes sociais, até para tirar uma foto é uma luta, tentei tirar 3 fotos, o meu amigo tocando na frente, não vou colocar isso não, porque senão ele vai brigar comigo. Não achei mano. Não, deixa, mais tarde, deixa eu ligar a luz aí. Porque a gente pede, aí vem o negócio, vem pedir. Aí às vezes o pai diz assim, eu quero que você cuide da igreja para mim. Tá bom, Senhor? 1 ano, tá? Aí cuida 1 ano, doido para terminar, para entregar a igreja, para continuar fazendo o que estou fazendo. Porque isso para mim é bom demais. Porque olha aqui o que eu estou fazendo, meu olho brilha, cara. Eu fico 5 horas aqui, ó. Tem gente que não vai se mover para beber uma água. Já teve cultos de 6 horas no lugar, ninguém se movia. Dimensão de graça. Aí o cara, eu pensei que foi 1 hora, o cara falou por 5. Se não for graça divina, a gente não faz isso, porque cansa. Isso é o amor da minha alma, eu amo ensinar a Bíblia. Mas por quê? Eu estou vivendo com ele lá, eu quero praticar isso na minha casa. Aí tem uma autoridade para falar, fala com amor, mas também com autoridade, certo? O que Jesus ofereceu foi honra? Não, batismo e cálice. Aí tem que estudar o cálice, você vai ver que o cálice não é a honra que ele está não é a recompensa que ele está oferecendo, mas sim a honra. Vamos lá, o que é batismo? Batismo já é um caminho já da revelação. Você vai ser batizado com o meu batismo? Eles disseram sim. Então tá bom, então serão. Batismo é falar o que ele fala. O que significa batismo? Aceitação de ideia. Todas as religiões do mundo têm batismo. Até a capoeira tem. É uma aceitação de filosofia. É uma aceitação de ideia, uma iniciação. Foi introduzido nessa ideologia. Então é isso que você vai ter que respirar. Você vai ter que falar isso aqui. E aí, a maneira do batismo que Jesus escolheu é o batismo das águas, pelo qual nós somos batizados das águas. E por que o batismo, vamos lá, você vê que o batismo tem a ver com falar o que ele fala, por que o batismo com o Espírito Santo, para quem crê nas evidências de língua com o batismo com o Espírito Santo, por que o batismo com o Espírito Santo, principalmente no segmento pentecostal, é entendido como línguas? Porque o batismo tem a ver de falar o que ele fala. Para quem interpreta que o batismo do Espírito Santo é evidência. A evidência é falar em línguas. Que aí eu tenho outras concepções, mas não vou entrar nisso. Mas a língua, o dom, tem a ver com esse revestimento também. Então a língua, falar, as línguas que ele fala, que o Espírito Santo cria para a gente falar, para edificar o nosso espírito, para edificar a si próprio.
E aí orar em línguas no culto, não precisa, porque isso gera tanto escândalo em algumas pessoas. Agora orar em línguas durante o dia, no seu momento e sozinho, é a melhor coisa que Deus nos deu. Eu defendo isso, oro todos os dias em outras línguas, todos os dias. É um dom, eu vou honrar isso aí. Um capítulo inteiro dedicado para falar sobre orar em outras línguas, então eu tenho que honrar esse princípio. Orar sem cessar, a oração é um princípio, eu tenho que orar. E não vou orar quando preciso, eu oro também para não precisar, entendeu? É melhor continuar orando. Como Martim Lutero dizia, eu prefiro me encontrar com o Senhor Jesus durante o dia para não tropeçar com Satanás à tarde. Por isso que Jesus orava todo dia de manhã. E ainda depois que terminou de orar, apareceu um Satanás lá, que os meninos não conseguiam expulsar o demônio, e Jesus aborreceu com eles lá e foi expulsou o demônio do cara. Mas ele passava tempo com o Pai. Ok? Batismo é falar o que ele fala. Ok, se eu entro na tabernáculo e lá na Manaim, né? Eu decidi congregar em alguma dessas, ou vocês vão sair daqui, pode ir todo mundo, então estou bem-vindo lá na casa de hoje de Maringá. Eu já estou puxando um bocado de gente no Brasil, né? Olha que pastor sem vergonha. Não precisa ficar com medo não, que ninguém vai sair daqui para ir para lá. Olha pastor, que hoje tem redes sociais. E a gente faz dízimo pelo Pix. Quer o meu? Se eu decido a congregar com o Senhor, seu que é o pastor? Arnaldo? Eu decido congregar com o pastor Arnaldo. Vou lá, vou congregar com a Manaim. Aí o apóstolo Alexandre vai ficar, pô, o cara veio aqui primeiro, né? Um romano, né? Um romano. A romana fala isso. Aí a pastora fala, hoje ele comeu feijoada com a gente, viu? Dormiu no meu quarto, e dormiu no meu quarto. A romana, mas ele foi lá para Manaim. Safado. E aí ele vai brigar comigo. A romana faz isso. Mas suponhamos que só, eu vou congregar assim com vocês. Aí eu digo, estou com vocês. Se eu estou com vocês, eu tenho que falar o que vocês falam. Se eu estou contigo, eu tenho que falar o que você fala. Se eu estou contigo, eu tenho que falar o que você fala. Ok? Porque Jesus, em ambos os ministérios, é Ele que está por trás. Ele que é o Senhor dos ministérios. Ele que é o Senhor dessas igrejas. Ele que é o Senhor da casa. Ele que é o Senhor de maneira que o Senhor do tabernáculo. Ele que é o Senhor. É Ele. O Espírito Santo está por trás de tudo isso aí. É dele. Ele não perde. Mas são tantos nomes, glória a Deus, é tudo dele. Ele é muito rico, ele tem muitas casas mesmo. E aí eu digo, eu vou falar o que Jesus fala. Tá bom, eu falo o que Jesus fala através do que meu líder também está falando. Por que algumas igrejas as pessoas têm que batizar de novo? Poxa, o batismo é um só. Aí eu fui visitar uma igreja, quer dizer, perdão, eu visitei essa igreja, mas alguém de lá quis vir congregar comigo. Aí chegou e falou assim, por que naquela igreja eu tive que ser batizado lá 2 vezes? Porque eu era de uma outra igreja e fui para lá. Aí lá eu fui obrigado a ser batizado de novo. Eu falei, é simples, é porque o líder lá entende que o batismo que ele está batizando é o dele, não é aquele de Jesus que é um só, é o dele. Você vai falar o que eu vou falar? Você vai passar pela nossa revisão aqui, nossa escola, por isso, por aqui esse é o batismo, é a imersão. Por isso que em alguns lugares vai falar de batismo, nas águas, fala, vai ter uma imersão esse final de semana, não é assim? Vai ter uma imersão. Aí o que é a imersão? Mergulhar em palavra, e o cara está derramando o conteúdo da gente, igual eu estou fazendo aqui, ó. De noite, você sai de lá 3 dias assim, ó. Cheio. Aí você respira a visão. Você respira, aí você vai começar a falar as mesmas coisas. Aí você anda com o seu líder, ele fica rindo o tempo todo. Eles são só amigos, você fica rindo. Não, eu não quero acordar rindo com você não, pastor. Então acorda chorando, bicho. A pessoa gosta de ficar sofrendo, não estou nem aí. Eu vou acordar rindo. Aleluia, estou vivo. Aleluia, acordei de novo. Eu pensei que eu estava no céu. O Senhor me deu mais uma chance. Vou fazer o meu dia melhor. Vou pregar para alguém, vou orar por alguém, vou fazer alguma coisa para Deus. Agora o cara já acorda. Aí já se levantou, porque olha, velho, eu já acordei atrasado. Aí chega ali, o sinal está vermelho, aí ele pega 10 até o centro de São Paulo, e uma agonia, 2 horas de trânsito, ele vai murmurando, e o pneu do carro fura, e ele liga para o patrão, bicho, me dá um testado, que eu não estou bem não. Não, mas eu não estou testado para ninguém não, é médico. Perdão, liguei para a pessoa errada. Tudo atrapalhado.
Então é melhor acordar rindo. É ou não é? Tem dia que eu acordo assim, e acordo e fico bem assim. A minha esposa fala, por que você não levanta de uma vez? Não, calma. Eu não sei se eu estou lá, se eu estou aqui. Calma. Sabe qual é a coisa? Se o nome da nossa igreja não fosse Casa Church, seria qual? Sossego Church. Pô, sossegado, cara. Sossegado. A esposa dele falou, daqui um dia vai ter que ser empurrando. Bora, gente. E para sair da igreja empurrando mesmo. É um sossego. Termina o culto, o povo fica lá. Ai, cara do céu, não vai embora não. Aí a minha filha mais nova, que não está nesse sossego todo ainda, ela... Bora. Isso é manso demais. Eu falei, eu juntou uns 5. Tudo igual. Semelhante se atrai. Pensou? 5 agitados? Tá bexiga, meu Deus. Um atrapalhando o outro. Não, cálice é meu. Não, cálice é meu, Satanás. Não, não sou Satanás, sou o apóstolo João. Não, mas virou. É a briga. O que é batismo? Falar o que ele fala. O que Jesus fala? Vou falar. O que Jesus anda falando para a nossa geração? Jesus mandou uma mensagem para mim. Sossego. Foi bom? Desacelere. Aí eu falei, meu Deus do céu, desacelere. Aí o profeta falou, só se ele parar, porque eu bicho é um sossego. Desacelere. Aí eu falei o que com a senhora lá? Desacelere. Desacelere. Pastores, Manaí, desacelere. Quando a gente chega perto de Jesus, ele é tão tranquilo. É o Senhor da eternidade, está tudo nele. Vamos ficar em paz, amém, gente? Oxe, que falta não, pastor. Receba um batismo de paz aí também, que é desse. Nossos pastores, nosso povo precisa de paz. Nós cuidamos de um pastor, né? Era nosso líder. 1 ano de descanso para o cara. Olha que riqueza. Ah, a gente vai descansar. 1 ano, sabe? A gente cuidando da igreja. 1 ano. 1 ano. Para um pouco. Vai respirar. Vai pegar sua esposa, vai namorar ela, vai viajar para o mundo, sei lá, fazer alguma coisa. Vai, igreja. Seu nome é Felisberto? Não, não é. Claro, nem decoro qual é o nome do meu discípulo. Está acelerado, bicho. Felisberto. Que bom que você é feliz. Nome bonito, Felisberto. Olha que lindo. Já pensou se acertasse o nome? Os caras falam, o bicho é profeta. Vou falar um bocado de número aqui, é o CPF de alguém. Decorei um bocado de placa ali de carro. Se eu falar, aí rapidinho levanta dinheiro. Tem muita gente falsa e mentirosa assim. Vocês tomem cuidado com essas coisas. Quando tem dom de Deus, é dom de Deus mesmo. Amém? Oportunidade de ficar quietinho com Jesus, respirar. O que é que eu vou fazer do meu ministério? Que eu tenho homens de Deus está cuidando de mim. Olha que privilégio, não é? Quantos pastores não têm amigos? E quando fala e confidencia, é a mesma coisa que jogar em ventilador, guerra de canudos. Oh Deus, nos ajuda essa igreja. Falar o que ele fala. O que é que ele está falando? Ele falou para mim. Desacelere. Então eu vou falar o que ele está falando para mim, né? Desacelere, meu irmão. Está conseguindo ver o filho crescendo, não é? Cheguei lá na igreja e falei, ó gente, não quer ficar viajando mais não. Não, vou ficar perto da minha filha aqui. É o Senhor Jesus. Aí ele vai, por isso que ele está falando, entendeu? Fala, não, eu não atendo a agenda na semana não. Os pastores me ligam aqui, o senhor está onde? Hoje eu recebi uns 5 convites. Quer ver esse a gente coloca ali no Instagram, ou no status, no WhatsApp. Pode ficar até aquele dia, tem como nos atender? Não, tem como não, filho. Segunda-feira, no máximo, tomar um café de manhã ali e sair. Eu quero apresentar um amigo ali. Agenda não. Agenda segunda-feira é com a minha esposa, lá com as minhas filhas. Churrasquinho ali. Se rolar um churrasco.
Ou então eu vou lá para casa, tem uns amigos mais chegados que irmão, a gente vai lá apreciar lá um guisado lá. Falar o que Jesus fala. O que é que o Senhor Jesus está falando lá na tua igreja? Manaim. O que é que o Senhor Jesus está falando aqui na tabernáculo? O que é que o Senhor Jesus está falando com vocês? Falar o que Ele fala, gente. Certo? Falar o que Ele fala. E Ele está falando através de quem? Eu acredito que é através do anjo da igreja, né? É através do anjo da igreja. Então vou falar o que meus líderes estão falando. O que eu estou fazendo aqui então? Isso é batismo. Jesus, em outras palavras, falou: vai falar o que eu falo? Vamos falar o que eu falo. Ótimo. Outra pergunta: vai beber do mesmo cálice que eu bebo? E os discípulos disseram o quê? Rapaz, isso daí o senhor não precisa nem perguntar. Isso é fácil. Por que fácil? Vamos lá. Quando você tem a concepção de cálice, você lembra de quê? Rei, mesa, reino. Olha a pergunta da mãe: ele está sentado à tua direita e à tua esquerda no teu reino. Mesa, honrarias. Uau! Cálice na mão de um rei, ou é no trono ou é na mesa, principalmente na mesa. E o meu filho sentado à direita ou à tua esquerda, e ele oferece o cálice da mão dele. Minha mãe, a senhora acertou. Na loto. Ganhou. Parabéns, mãe. Bebe do meu cálice? Não, o seu batismo é fácil. O meu batismo foi batizado. O senhor foi lá, os caras só pensam na água. O batismo da água é um símbolo. É um símbolo. O mais profundo é a ideia, a mensagem, a revelação que está por trás disso. Quer falar o que Jesus fala, meu irmão? Falar o que Jesus está falando. Entenderam? E o cálice, pastor? Sabe o que é o cálice? É isso aqui, ó. Os camaradas pensam que aquela honraria, aquela mesa que eu falo, não. Cálice é fazer o que eu faço. Pegou aí? Então, esse é o cálice da honra. Vamos dar uma pausa e vou voltar para falar dele. Fechou? Porque foi pedido. Não foi pedido agora, foi combinado antes. Vamos lá, vamos dar uma pausinha. Amém, gente? Aí eu volto e falo dos 4 cálices que tem na Bíblia. E aí a gente encerra hoje à noite a palestra. Tem coisa maravilhosa. Tá bom? Obrigado, tá? Amém, queridos, bom café. Bom café quentinho, no banheiro, no ar. 15 minutos a gente volta para continuar. A próxima é mais 3 horas, é isso? Amém. Não, acho que vai ser só. Amém? Vamos lá?